recebe hoje aqui na bancada, nos estúdios da Sorriso FM, doutor José Márcio, oncologista, diretor do Instituto de Câncer, com alguns temas muito pontuais e importantes para a gente falar, porque fevereiro, né, afinal de contas, é um mês que dedica-se à prevenção do câncer, essa doença que ainda assusta muito quando a gente fala sobre, e eu acho que quanto mais nos assusta, mais a gente tem que falar sobre, né? Doutor, concorda comigo? Vamos falar aí para a moçada, afinal de contas, o que é o dito câncer. Bom dia. Bom dia a todos, um prazer enorme estar aqui na Rádio Sorriso, agradeço aí a todos vocês por essa oportunidade. Bom, o câncer nada mais é do que um conjunto de doenças extremamente complexas e diferentes entre si. O nome câncer, ele é uma síndrome, ele é um nome genérico para designar doenças que se multiplicam, células que se multiplicam nos seus respectivos órgãos e podem ir para outros locais. Ou seja, todo câncer tem nome e sobrenome. São mais de dezenas, centenas ou até mesmo milhares de doenças diferentes quando a gente fala do ponto de vista genético. Assim, um câncer de mama sempre vai ser um câncer de mama, mesmo se ele esteja fora da mama, por exemplo, no osso. E o câncer de pulmão sempre vai ser um câncer de pulmão. O nome do tumor é no órgão onde ele nasceu. Só que existem diferenças, tanto do ponto de vista histológico, como do ponto de vista genético. E cada área, cada órgão tem diversos tipos diferentes. Por isso que o tratamento é tão diferente, cada vez mais individualizado. Ele tem que ser avaliado do ponto de vista individual. A gente não faz mais aquela receita de bolo de tratamento. Hoje tem drogas inteligentes que conseguem resultados fantásticos à medida que você personaliza esse tratamento. Então, câncer é um termo genérico que engloba doenças que podem, que se multiplicam, que têm um cunho genético e que podem comprometer outros órgãos além do órgão onde ele nasceu. Isso é câncer. Sempre se ouve dizer que quanto mais cedo descobrir, mais fácil é a cura. É isso mesmo? Perfeito. Por isso que hoje nós vamos falar aqui também de prevenção, né? O diagnóstico precoce é fundamental. E as pessoas acham que o câncer não adianta, que não tem cura, etc. Está redondamente enganado quem pensa isso. Se você faz o diagnóstico precoce, 80% a 90% dos casos são curáveis. E para você fazer esse rastreamento, existe o rastreamento indicado para a população em geral e o rastreamento indicado para a população de alto risco. Um dado interessante é que 85% a 90% dos casos de câncer ocorrem ao acaso, devido aos fatores de risco. Hipertensão, diabetes, tabagismo, obesidade, sedentarismo, etilismo, são os principais fatores. Mas 15 a 10% dos pacientes podem ter um componente genético familiar associado. E quando a gente pensa, por exemplo, no Norte de Mato Grosso, eu estou falando de quase 1 milhão de pessoas. Eu estaria falando aí de 100 a 150 mil pessoas com esse risco familiar aumentado. Nessa região aqui. Exato. Além disso, existe um outro componente, que é um componente familiar, ou seja, onde você não acha um gene específico, um componente genético específico de um gene, mas você tem um risco difuso de um polimorfismo genético familiar. Então, eu estou falando, quando eu pego a população, em algo de 30% dos pacientes, ou seja, 300 mil pessoas. É muita gente e por isso que é importante fazer a prevenção e ter políticas públicas que realmente foquem no diagnóstico precoce. A grosso modo, hoje, o que a gente chama de prevenção? Que atitudes, principalmente, devemos adotar? Ela depende se é homem ou mulher, claro, para individualizar, mas, obviamente, para toda a população. Não fumar, cigarro, nem pensar, inclusive os jovens, saber que o cigarro eletrônico ele é tão deletério quanto. Narguile, também esquece, faz um mal muito grande, tá? Bebida com moderação, né? Claro que é sociável, você pode consumir de forma tranquila, mas com moderação. Realizar atividade física e atividade física aeróbica, 30 minutos por dia, 5 vezes na semana é o ideal, tá? Controle de peso. Hoje a gente vive uma pandemia da obesidade e do sobrepeso. E isso está associado mais ao câncer, porque o estado da obesidade e sobrepeso leva a um estado inflamatório crônico e isso aumenta a chance de você ter uma mutação na célula, como eu disse, e essa célula começar a crescer de forma desordenada, que é o câncer. Então,
não fumar de jeito nenhum, beber com moderação, fazer atividade física, controlar o peso e fazer os exames preventivos, tá? E aí eles são indicados de acordo com o sexo, mas em geral, para as mulheres, começar com o Papa Nicolau preventivo a partir dos 25 anos, fazer a mamografia a partir dos 40 anos de idade, realizar a colonoscopia a partir dos 45 anos de idade e fazer o exame dermatológico anual também. São os principais, os gerais, né? Para o homem, obviamente, sai o Papa Nicolau e sai a mamografia. Existe câncer de mama em homem, apesar de ser raro. O homem pode palpar a sua mama, a partir dos 30, 40 anos, enfim, de vez em quando, nada demais, mas não há uma recomendação formal em relação a isso. E o homem tem que fazer o PSA, se ele tiver história na família, a partir dos 40 anos, se não tiver, a partir dos 45 anos, junto com o toque retal, e a colonoscopia também a partir dos 45 anos, associado ao exame dermatológico. No geral, é isso. Mas existe aí a individualização, como eu disse, relacionada a fatores genéticos e fatores familiares. Ou seja, para uma mulher que tem história de câncer de mama na família, a mãe teve, uma irmã teve, talvez esse rastreamento populacional, talvez não, com certeza ele não é seguro. Essa paciente, se for identificado fatores de risco genéticos, ela tem que começar com uma ressonância aos 25 anos, ou seja, muda tudo, entendeu? Ela tem que começar com uma ressonância aos 20... um pouco mais. Exato, a gente tem que fazer exames mais ativos porque o risco individual dela é maior. Muito bem. Tratamentos, doutor. O senhor atua aqui em Sorriso no Instituto, né, do Câncer, Instituto do Câncer do Brasil aqui em Sorriso. Como é que nós estamos de opções em nossa cidade e como o senhor vê aí esses avanços que o senhor mesmo citou agora há pouco? Hoje eu falo com orgulho que em Sorriso, no Instituto do Câncer Brasil, aqui no Hospital 13 de Maio, o Instituto fica dentro do Hospital 13 de Maio, nós temos o mesmo padrão de qualidade dos grandes centros oncológicos do país. Então, como se estivesse tratando realmente em São Paulo, no Sírio-Libanês, no Albert Einstein. Por quê? Porque nós temos acesso a alta tecnologia e medicações de ponta para realmente conseguir aí o objetivo de, se não curar, paliar com a melhor qualidade possível e usando o que há de mais moderno em terapias. Inclusive, o Instituto do Câncer de Sorriso está habilitado como um centro de pesquisa no sistema CEP-CONEP da Anvisa, do Ministério da Saúde.